Mas vamos lá, pessoal. Então, façam uma ótima noite. Sejam muito bem-vindos todos. Firmino, é sempre uma honra, um prazer estar contigo aqui, podendo aprender com as suas experiências, com toda essa sabedoria, com todo o seu conhecimento, não só sobre oratória, mas sobre vida e todas essas outras áreas aí que englobam a questão do desenvolvimento pessoal, né? PNL e tudo mais. Então, é isso. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. A Alessandra entrou também. Temos a Andréa Franco com a gente hoje. É isso aí, André. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. E agora eu vou abrir então a palavra para você, Firmino. Então, Vai que é muito boa sua. noite a todos, a todas. É uma felicidade imensa estarmos juntos pela terceira noite, hein, Caleb? É isso aí. E eu hoje até estava pensando o que vai ser de mim quando chegar no dia 21, que daí no 21, que parece que é tanto tempo, mas não é. Quanta coisa, estava olhando aqui também, aquelas coisas que já estão lá no YouTube, guardadas, estão no Reels, estão no IGTV. Quanta coisa nós já fizemos aqui nesses 2 dias. Eu agradeço muito cada uma que se encontra aqui. Juro que vou dar o meu melhor. E o meu melhor nunca é o meu melhor, mas é o melhor da vida, o melhor de Deus, para que a gente passe alguns instantes se preparando para uma vida melhor, uma vida mais orientada, para uma reflexão mais inteligente, para um mundo, enfim, que a gente sonha, e também vitória para todo mundo, porque só tem graça ser vitorioso quando todo mundo também vence. E nosso papel aqui, por mais espinhoso que pareça, é justamente ajudar todo mundo a trilhar um caminho de acordo com os sonhos que tem. Facilitar, às vezes, porque a gente não percebe. Mas quando aparece alguém que diz algo que serve de start para a gente, serve de aquele estalo na mente, no coração, no espírito, a gente muda completamente. Então, essa é a esperança de que, nesse tempo que estamos juntos aqui, seja dado a cada um, a cada uma, a oportunidade de ter aqui aquilo que chama né, um toque ali que fala, vou aproveitar essa dica aí e vou mudar. No dia de hoje, eu queria colocar todo mundo bem no lugar certo. Continua, Caleb, como você Por quer? favor, vamos entrar aí. Autoconfiança. No tema de hoje, eu vou fazer primeiro para vocês um apanhado geral de como seria, por que nós estamos tratando de autoconfiança num curso de oratória, numa jornada de oratória, numa maratona, num clube de oratória. Por que nós estamos tratando disso? Então, autoconfiança. Não sei o que alguém consegue fazer sem autoconfiança, né? Sem autoconfiança, a autoconfiança, primeiro, é uma coisa que dá condição da pessoa se desenvolver no meio em que vive, em qualquer nível. Segundo, a autoconfiança é uma coisa que faz com que a pessoa seja mais útil no meio em que vive. Se você participa de algum grupo aqui no WhatsApp, lá no WhatsApp, ou aqui no Instagram, ou no YouTube, se você tem um grupo online de rede, se você tem algum trabalho aqui em rede, se você tem alguma ensina, faz qualquer coisa, que você vai perceber que sempre tem aquela pessoa no meio de todas que começa um movimento do contra. Falar mal, criticar, ser fingido, elogiar demais, ou criticar demais, arrumar defeito porque não tem. Se você quiser uma dica inteligente que eu recebi também de um psicólogo, é o seguinte: isso tudo é porque a pessoa não tem autoconfiança. A pessoa não tem autoconfiança. A autoconfiança é a base, primeiro, da autoestima, é a base do autoconhecimento, é a base de tudo que diz respeito à pessoa. A autoconfiança é isso. Então, nós estamos falando hoje de uma outra coisa
que também eu queria trazer aqui o tema de uma maneira bem holística, que seria o seguinte: o network. O que é? A autoconfiança, o network com autoconfiança. Porque quando você vai fazer um relacionamento, né, o network é, na verdade, traduzindo do inglês, é net, rede, work é trabalho. Então, trabalho em rede, relacionamento, rede de relacionamento. Com quem? Quais são as pessoas que, quando você inventa uma moda, você realmente pode contar, ou com quem você não adianta contar, que não funciona. Quem é que diz que vai, não vai? Quem diz que não vai, acaba indo. Quem diz que vai, vai. Com quem você pode contar para tocar o seu negócio, para criar sua coisa aqui digital? Nós estamos aqui vendo com quem a gente pode contar. Nós já sabemos mais ou menos. E agora está muita gente, não dá para saber assim mais. Mas no primeiro dia, a gente já mais ou menos sabe com quem pode contar aqui. Agora não dá mais, mas pelo algoritmo, que é a medição da presença das pessoas, o quanto as pessoas quanto a pessoa acessou acessou um store, acessou um feed, o algoritmo vai mostrando para a gente como é que isso funciona. Então, quero dizer para você que o network depende de duas coisas. Primeiro, de você ter realmente autoconfiança, autoconhecimento, porque você vai fazer, senão você vai acabar, assim, uma pessoa vai acabar procurando pessoas erradas para fazer coisas que considera que poderiam sair certas, mas se a gente procura a pessoa errada, a gente só pode encontrar resultado errado. A gente não sai do lugar, a gente precisa achar a pessoa certa. Às vezes demora, às vezes não é fácil, mas quanto mais você tiver elementos, e nós vamos dar daqui a pouco, para você falar, eu vou tentar descobrir quando que uma pessoa é mais ou menos a pessoa certa para mim. Né? Eu tenho um amigo advogado no Rio, o doutor Geraldo Magela, que ele diz o seguinte sempre: olha, as pessoas só me enganam se eu quiser que me engane. Né? Então, eu vejo muita gente também que confia numa amiga, um colega, num sócio, um colega de trabalho, vem aqui, conta a sua vida num grupo, né? Fica falando, acha que ninguém vai ficar sabendo, e no dia seguinte, por quê? Porque está com um network sem autoconfiança. Porque o network, a primeira coisa importante do network com autoconfiança é você saber o que você é capaz de oferecer numa relação. Seja relação comercial, relação de amizade, relação profissional, relação... O que você consegue chegar aqui na rede e falar, olha, eu não vou falar em japonês, mas em mandarim, mas eu vou falar em inglês para você, e blá, 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 blá. Não, eu vou falar em português mesmo, eu vou falar o que eu sei. Mas você se conhece, você veio, você criou um relacionamento. E o ponto mais importante do network, então, é saber aproveitar o network. Então, eu quero que Caleb, que é bom nisso, ele é estrategista digital, então, que ele hoje solte o verbo aqui, emane dele todo o conhecimento que ele tem, e ele tem muito, para a gente ajudar você a saber como se utilizar da sua rede de relacionamento, do seu network. Quais são as pessoas que podem ajudar você a erguer o seu castelo? E também vou no final, vamos, né? Não tem voo, a live é do Caleb e minha, é de toda a Jaya, então nós vamos. Eu pensei, durante o dia, pensei. O maior exemplo que eu tenho na vida de um sujeito que juntou autoconfiança em excesso com network errado foi o filho pródigo, que está lá no 15 do livro de Lucas. Então, eu vou, no final... Começou a baixar os códigos, para tudo. Eu estava aqui tentando entender onde você queria chegar. Eu já entendi. Mas, por favor, agora eu entendi. Entendeu? Aí eu vou colocar no final Lucas. Geralmente os downloads é para deixar para o final da live. É só para quem aguenta ficar até o fim, Firmino. Tu tá atropelando aí. Eu estou querendo que a pessoa fique. Eu estou querendo... Na verdade, eu sou um estudioso da Bíblia e gosto. E a Bíblia tem muitos ensinamentos. A Bíblia não é só um livro religioso.
teológico, religioso, é um livro também de história, é um livro de narrações, é um livro de comportamento, é um livro e, sobretudo, é um livro que ensina como você pode, até onde pode confiar com uma pessoa, até onde não pode. Afinal, nós vamos fazer isso. Se você me Só que eu permitir quero que isso não fique, contextualizar, Caleb. a questão é o seguinte, gente. Nosso objetivo aqui da maratona é, sim, o Firmino, ontem, por exemplo, para quem assistiu, não assista, ele contou um pouco da história, como surgiu a oratória. Um contexto mais histórico, realmente, né? E depois a gente avançou nas experiências. Então, nosso objetivo aqui com a live é trazer muito mais uma experiência, um conteúdo com experiência, ou seria uma experiência com conteúdo. De qualquer forma, é muito mais experiência, mudança de mindset, paradigmas, filosofar de um ponto de vista mais prático, trazer a nossa experiência para que vocês possam se nutrir disso e se inspirar nisso e desenvolver o trabalho de vocês aqui dentro da internet também. Mas o que aconteceu? Hoje eu tinha uma reunião com o cônsul de Cabo Verde, com o cônsul de Angola e com o cônsul de Portugal, que infelizmente não esteve junto com a gente, teve alguns contratempos lá que entraram dentro do palácio essa semana, ou seja, a gente está com uma onda de violência aí no Rio, infelizmente, mas então eu tive essa ideia, a gente tinha esse tema da autoconfiança já configurado, e eu resolvi trazer o tema do network. Por que hoje? Porque justamente eu estava nesse lifestyle hoje, né? Então a gente, não sei se vocês já ouviram falar, nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E eu costumo dizer, eu acho que o network seria a autoconfiança na prática. Quando você entende que você depende de outras pessoas para construir relações de interdependência, onde você vai realmente estar buscando pessoas que estão buscando a mesma coisa que você para ter resultados relevantes em qualquer âmbito. Isso serve até para relacionamento afetivo. Mas voltando ao tema, que é autoconfiança e network. Quando você trabalha o seu autoconhecimento, você começa a desenvolver a autoconfiança. Então, na verdade, a base da autoconfiança vem do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sai do julgamento. Então, por exemplo, o Firmino estava aí falando por quê? Porque tem algumas pessoas que estão falando, nossa, mas Firmino, você está se aparecendo. As pessoas sempre vêm criticar quem está fazendo. Ah, é o blogueirinho, é o blogueirão, é não sei o que e tal. E a gente não pode se permitir se paralisar por causa disso. Né? Na verdade, acho que o grande primeiro teste é esse. Mas no dia a dia, quando você vai desenvolver, construir uma rede de network, isso também acontece. Então, isso não vai acontecer só aqui no online. Na verdade, o online é um detalhe, é apenas um meio. É apenas um meio. Deus abençoe. Correto, Firmino? Eu peço até... Eu estou um pouquinho cansado, hoje o dia foi muito puxado, mas voltando ao que eu... Então, o que eu pensei? Eu falei, pô, Firmino, vamos falar de network, porque 80% dos resultados que a gente tem é das pessoas que a gente conhece. E tudo aquilo que a gente almeja na nossa carreira, vamos focar mais em carreira, né? Que as pessoas, afinal, estão no digital pensando mais em se desenvolver profissionalmente, mas serve para todos os âmbitos. Tudo aquilo que você ainda não conquistou está ligado a alguém que você não se conectou ainda. Não sei se vocês já ouviram isso. Então, é fundamental você mapear quando você vai fazer um plano de carreira, você vai fazer um plano de negócio, quando você quer desenvolver alguma coisa, você mapear quem são as pessoas com quem eu preciso me conectar. Ou, pelo menos, qual é o perfil de pessoas que eu estou buscando, que eu preciso buscar para que eu consiga alcançar esses resultados. Vocês verem, né? O Pedro, ele tem total sentido o Pedro ser trazido. Quem é o Pedro? O cônsul, né? O cônsul Pedro Antônio dos Santos. Porque se hoje eu estou aqui conversando com o Firmino, a gente começou a desenvolver esse projeto, ele entrou para a agência, um grande especialista em oratória,
mais de 30 livros publicados, foi porque eu conheço o Pedro. E por eu conhecer o Pedro, eu conheci o meu sócio, que está em Portugal e que está aqui agora com a gente, offline, cuidando da live do YouTube, porque eu conheci o Pedro. Então, através do Pedro, o Pedro me chamou para fazer uma live sobre cinema africano, que é uma das coisas que é um trabalho que eu desenvolvo há muitos anos, né? A africanidade, essa questão toda. E o Saturnino me apresentou o Firmino. Então, você vê a ponte, a rede que você vai criando. E, ao mesmo tempo, aí você está trabalhando sonhos. Por quê? O Firmino é pai de um cineasta bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, e ele tinha esse sonho de vir para o online, né? Ele já tem todo esse trabalho no offline, mas ele se conectou com várias agências, e essas agências não tinha aquele match, né? Porque não é só ter um bom trabalho, você tem que ter unidade de linguagem. E o que é network? Unidade de linguagem. Para você se conectar com as pessoas, você precisa ter unidade de linguagem. Então, por exemplo, se eu vou encontrar com amigos, eu vou vestido formalmente, informalmente. Se eu vou num outro ambiente, eu preciso me adequar ao ambiente. E a oratória também. Então, hoje a gente está aqui, é uma mescla, né? Um pouco formal, às vezes um pouco formal, às vezes um pouco informal, às vezes um pouco... Ainda estamos nos estruturando aqui, nos organizando. Quem estava no começo da live viu que o Firmino hoje teve um pouquinho de dificuldade de entrar, e a gente está aqui. Mas o que acontece? Então, por que a gente está aqui? Porque a gente tem unidade de linguagem. Ele tinha um sonho, o sonho dele se conectou com o nosso sonho. Para mim era muito importante, apesar de me considerar uma pessoa boa na oratória, tem até algumas formações, eu queria me aprofundar mais, e para isso você tem que ter um mentor, você tem que ter humildade, buscar mentores. Se você sentar na mesa, você tem que sentar na mesa, e você é o que sabe mais que todo mundo, tu tá na mesa errada. Isso é network. Network é você ter humildade e, ao mesmo tempo, se preparar, trabalhar a sua linguagem, para ter unidade de linguagem com as pessoas com quem você quer se conectar para atingir algum objetivo, e ter essa humildade de conseguir sentar na mesa com pessoas que sabem muito mais que você, mas ao mesmo tempo preparado intelectualmente e preparado emocionalmente. Então é um equilíbrio. Para você se conectar, entrar num estado de flow, por exemplo, agora a gente está ainda, se vocês forem vendo a live, quem acompanha até o fim percebe que ela vai subindo, né? No começo a gente ainda está aqui, o que eu falo, o que ele fala e tal, e as coisas começam a se encaixar e começam a fluir mais naturalmente, e a gente vai avançando, mas para isso tem que ter um preparo. Então, o desafio, você tem que ter um desafio, uma curva de desafio. Para o desafio, você tem que ter preparo, porque se não tiver desafio, aquilo não te motiva. Se for uma coisa muito, isso eu domino, tu vai fazer aquilo um dia, no dia seguinte você vai falar, que coisa chata. E, ao mesmo tempo, que você tem que se preparar, né? Então, você tem que ter essa flecha voltada para o meio, onde você tem o conhecimento, né? Você se prepara, você tem habilidade, mas você tem um desafio, na verdade, é o desafio e a habilidade. Então você está no meio ponto. Você não está nem 100% confortável, nem 100% desconfortável. E com oratória é assim. Porque quando a gente fala com alguém que a gente já conhece há muitos anos, é muito mais fácil conversar. Eu e o Firmino, a gente já sabe que a gente tem unidade de linguagem. Na verdade, eu acho que eu e o Firmino, a gente vai construir, estamos construindo uma unidade de linguagem. A gente tem unidade de propósito, a gente tem unidade de valores, que é a base para você ter unidade de linguagem, percebe? Então, o que acontece? Para você construir essa unidade de linguagem, a base é você ter unidade de propósito. Então, você tem que se conectar com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Só que no meio do caminho acontece o que o Firmino estava começando a falar no começo da live. A gente erra sim, a gente se conecta a pessoas que a princípio pareciam ser as pessoas que estavam ali realmente conectadas com o nosso propósito, mas com o passar do tempo você vai vendo, às vezes por atrito, por desgaste, ou até mesmo por ver que os valores
eles não eram tão sólidos assim, né? Mas é sobre isso, entende, Firmino? Faz sentido o que eu estou falando? Não sei, eu estou um pouco cansado, mas eu me senti essa vontade de falar sobre isso. Porque o network é isso, 80% dos seus resultados vêm das pessoas que você conhece. Não tem como. A gente costuma achar que... Então, veja, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente estude, por mais que a gente treine, né? Oratória é isso. Você, quanto mais... A gente pega aí o Pablo Marçal, que é o papa da internet, ele, antes de explodir na internet, ele deu mais de 1000 palestras de graça do método IP. E é por isso que ele é tão bom orador. E aí as pessoas, mas você teve sorte, mas você, nossa, foi tão rápido, você explodiu tão rápido. E os bastidores? E as pessoas com quem ele se conectou e se conecta até hoje, a equipe que ele tem, como ele bem coloca, eles sozinhos, nenhum deles é melhor em nada. Inclusive, ele mesmo não se diz melhor em nada do que ele se propõe. Mas eles juntos são a equipe mais poderosa do marketing digital brasileiro hoje. Plataforma internacional. Os caras fazem lançamentos de múltiplos dígitos. Batem 9 dígitos. Mas por quê? Tem conteúdo? Tem conteúdo. Mas tem equipe e tem desafio. Porque se não tiver desafio, você desanima. Não dá tesão. E se o desafio for muito grande e você não tiver o preparo, era isso que eu queria falar, na verdade. Quando você tem um desafio muito grande e não tem o mínimo de preparo, tu não aguenta o tranco. Mas também, quando você tem muito preparo e o desafio é muito baixo, tu também não vai entrar no flow. Por quê? Porque não tem tesão. Você fala, mas isso aqui é tão fácil para mim, não tem graça. Firmino, por favor, me ajude. Então, aprofundando aqui na questão. Autoconfiança, flow, entrar no estado de flow. Eu acho que quando a Olha, pessoa tem é legal autoconfiança, pra caramba, muito. Entrando aqui, então, ela tem que ter na desafio sequência e tem que dessa se reflexão. preparar para ter o desafio. Né? Quer deixar eu falar ou não? Por favor. Parecendo Faustão, pô. Aí tô brincando. Mas o Caleb, você colocou um ponto interessantíssimo, que é o quê? A base de todo o processo é o começo, né? É o início. E lá no início, a pessoa precisa falar, bom, eu vou começar desse jeito. Então, eu gostaria de dar para vocês, nesse momento, uma noção disso. Pode ser que alguém saiba, não saiba, mas dá uma formação orientada nesse sentido. Segundo um livro incrível, um livro norte-americano, ele diz o seguinte, o network é bem alimentar, um network bem rico e bem alimentado pode aumentar suas oportunidades de sucesso profissional. E este livro que eu estou procurando aqui, eu estou apanhando a beça, achei. Esse livro, gente, que você puder ler, ele apresenta uma pesquisa da Universidade de Oxford, incrível, sobre network. Nessa pesquisa, que pessoas têm até certa dificuldade de acreditar nela, diz o seguinte, olha, eu estou pegando para não falar nenhum número errado, né? Você já ouviu falar que todo mundo está a apenas 6 pessoas de distância de qualquer outra em um network que envolve o mundo inteiro depois da invenção da internet? Então, olha, você está a 6, segundo a pesquisa de Oxford, apresentada por esse livro, que chama A Small World Problem, ou seja, o problema do mundo pequeno. A internet, cara, pegou tudo. Então você fala assim, o oratória era para o diretor da escola, que fazia discurso no fim do ano agradecendo os professores. O professor não tinha que saber oratória, ele tinha que... Hoje não, no mundo aqui, perdeu tempo, perdeu a pessoa. Então, é importante dizer, está a 6 pessoas do presidente dos Estados Unidos, sabia? Do primeiro-ministro da Inglaterra, da primeira-ministra da Alemanha.
Você está a 6 pessoas do Roberto Carlos, 6 pessoas do Elton John, a 6 pessoas na pesquisa de Oxford, aqui na internet. Então, por isso, essa competência, essa habilidade de você coadunar sua fala, sua capacidade de ouvir e sua capacidade de acolher, de receber o que está ouvindo, de dar um feedback e de dizer, eu entendi sim, é assim, para chegar bem informado, porque de 6 pessoas você não passa se você quiser falar com o Joe Biden. Só que tem um problema, né? Tem a Polícia Federal, porque você quer falar com ele e tal, mas você chega nele, tranquilo. Se o seu ídolo, hoje em dia você vê grandes famosos, por exemplo, falando, hoje mesmo falei com o Miguel Falabella aqui 2 vezes pelo MSN e tal. Então, esse negócio só que tem uma coisa, anterior a tudo isso que eu estou dizendo, tem uma coisa. De onde vem você, sabe? De onde vem você? Na realidade, o network, quando você olha para o presidente americano, você está a 6 pessoas dele, você tem que estar muito, muito, muito empoderado, num nível de autoconfiança tal que eu tenho o que dizer para aquele cabeça branca, ele vai entender a minha proposta, e a minha proposta é para crescer o meu negócio ajudando os Estados Unidos da América. Está querendo falar, Caleb? Não, é só sobre isso mesmo. Preparo, desafio e preparo. E aí você... Então, quando a gente fala, vou ensinar você a falar, você a ouvir, estamos querendo dizer isso, você vai fazer um network. Então, a primeira coisa do tem que se network, preparar. saiba o que você tem que oferecer. Tem que se preparar. E aí você vai chegar para você não ficar atrás de ídolo. Tem tanta gente que perde tempo aqui na internet, pessoa até que não tem dinheiro, não. Pessoa que quer ganhar dinheiro, mas não procura o jeito certo de se achar, de se comunicar, de se encontrar. Então, nós estamos aqui para isso. O network, eu queria falar uma coisa para você. Quando você olha uma pessoa aqui na internet, você vê, hoje em dia tem Tinder por aqui, né? As pessoas começam a namorar no Tinder para fazer transa virtual, depois acaba se casando. Depois um mata o outro, por quê? Porque eles não têm base, é um relacionamento sem convicção. Está no Tinder. Tinder é para folia, não é para casamento. O casamento que der certo no Tinder é porque o padre que fez é muito bom, o pastor, o casal é muito bom. Porque quem faz o casamento sempre é o casal, né? Então, esse livro aqui, O Mundo... Está dizendo, a internet tornou um mundo pequeno para todo mundo que tem internet. Então, agora, quando você encontra uma pessoa aqui online e você é uma... Qual o primeiro network que a gente fez na vida? Foi com a mãe da gente lá no útero, não foi? Primeiro network. É o relacionamento da mãe com o filho, aquele embrião se desenvolvendo, crescendo, se alimentando do que a mãe se alimentava e fazia até xixi, necessidade no corpo da mãe. E lá estava você, lá estava eu, a gente... Então, você fez o primeiro network, a primeira pessoa que você precisou fazer troca. A mãe também satisfeita por ter um bebê que estava chegando, ficava com o estômagozinho atropelado, mas ia muito bem. Por quê? O network ali. E o mundo... A relação com o mundo, no trabalho, nos negócios, no profissional, no comercial, não é diferente daquele útero, sabe? Todo mundo, se você perceber, uma grande quantidade de pessoas ficam querendo voltar para aquele nível de confiança do útero da mãe. Você sabia que a mãe não ia abandonar, a mãe que estava ali e nasceu... Aí você já está entrando no campo das constelações familiares, Firmino. Tentando um pouquinho. Aí o network, você nasceu, já tinha seu pai. O pai entra na história no dia de... Senão você vai dar um nó no pessoal aí. Hã? Simplifica um pouco, senão você vai dar um nó no pessoal aí. Não, se você deixar eu acabar, eu consigo. Aí o que acontece? O network que você fez na barriga da mãe chegou no pai, já é diferente. Por quê? Você já começou a ter que... O pai já tem outro tipo de exigência. Para de chorar. Quem que fala para de chorar? É a mãe? Nunca, é o pai. O irmão mais velho, o primo, o vizinho, a tia, a babá, a empregada. Então você começou a fazer o relacionamento. Por que eu estou falando isso? Porque, sincero, dependendo da família que você teve,
é a maneira como você vai fazer network aqui. Porque o que acontece? Nada no virtual acontece sem estar no real. Nada. Você vai trazer aqui você, quem você é. Eu estou trazendo aqui quem eu sou. Não adianta eu querer ser o Papa Francisco, nem o Leandro Aguilar, e não adianta eu querer ser nem mesmo o Pimentel que está aqui na minha frente, nem o... Eu sou eu estou aqui para isso. Então, você lembre como que foi o seu crescimento. E daí, quando você vai criar um network, se você começar um relacionamento comercial com desconfiança, com medo, com o pé atrás, você vai acabar confiando na pessoa que não deve e dispensando a pessoa que deve aqui. Por quê? Porque, na verdade, aquelas marcas da infância fizeram com que esse network todo que a gente faz hoje, por exemplo, quanto não a gente ouvia quando era criança, não é? Então, você estava dentro de casa reprimido. Não, olha! Isso para quem não tem ainda um vizinho que grita, uns pais que brigam, para não ser pior ainda, né? Então, o primeiro network é com a sua família. E a partir da sua família, você amplia a sua visão de mundo para chegar depois na escola, onde já tem o professor, o diretor, o servente. E depois da escola, você vai partir para o profissional, você vai partir para o social, vai partir para o religioso, e você vai fazer isso, e para o seu. E agora, com a internet, você, primeiro, antigamente, quando era no presencial, tem que fazer o link, a gente encontrava menos pessoas, dava para filtrar. Hoje, você liga o computador, você entra numa live, tem 1.000 pessoas, 100.000 pessoas, tem 100.000 pessoas, nunca vi, mas tem muita gente, e você está no meio ali exposto, entra numa lista de WhatsApp, você fala, bom, esse cara vende, esse cara ensina a falar em público, tem 5 negros que faz isso, eu vou entrar aqui, chega lá, não é uma pessoa preparada, você também não soube ver, estou com desconfiança, enfim, o seu network vai depender muito do que você tiver de autoconfiança, de que você confiar em você, para você saber dizer. Porque o que acontece? Quem não tem autoconfiança, a primeira coisa, não sabe dizer não, sabe, Caleb? Não sabe dizer não. O cara sem autoconfiança, ele diz sim para todo mundo, depois fica falando por trás. O cara que não tem autoconfiança, ele não toma posição, não decide, nunca nada. Então, se você se está num grupo que você não decide, que você não tem autoconfiança, porque não tem autoconfiança, o que acontece? Tem pouco, você não, a pessoa que fizer isso tem pouco a oferecer nesse grupo. Então, é importante dizer, realmente, eu nesse grupo, aqui, eu consigo produzir dessa forma, entregar isso para o grupo, porque eu confio em mim, eu sei que eu sou bom nisso, eu vou fazer aqui né, essa apresentação, porque eu sei que vai ser bom para as pessoas e vai ser legal. Então, Caleb, agora sim. Faustão. Posso falar, seu Firmino? Vai, Faustão, pô! Agora a bola é minha, porque assim, como eu estava dizendo hoje no meu criativo que eu soltei, eu e o Firmino, nós não temos problemas em comunicar. Os bons comunicadores precisam trabalhar a escutatória, né, Firmino? Mas eu acho que eu queria falar mais do contexto, que eu estou um pouco cansado aqui, fiquei mais de 2 horas no trânsito para conseguir voltar para Petrópolis, mas a história dos cônsuls, né? Por que eu quis trazer esse tema do network hoje? Porque realmente, quando a gente se conecta a pessoas que têm unidade de linguagem, que reconhecem o nosso valor, que foi o meu caso com relação ao Pedro, olha quantos presentes através do Pedro. É bem o que você falou, às vezes você conhecendo uma pessoa certa, você consegue chegar talvez nessa sexta pessoa, porque você vê, você seria a terceira pessoa nessa lista. Então, por exemplo, do Pedro, eu cheguei no Saturnino, lá em Portugal, para voltar em você, para a gente chegar em pessoas, por exemplo, né, globais aí que a gente conhece, eu conheço algumas, tu conhece muito mais até que eu, assim, enfim, só como exemplo, mas não de uma forma aleatória, de uma forma onde nós temos unidade de propósito, e a partir do momento que a gente senta numa mesa
ou senta numa live e aceita jogar esse jogo, a gente tem que estar aberto a entender, a escutar para trazer a unidade de linguagem. Porque, agora, se a base não for boa, não tem como. E a base é o quê? É a proposta de valor, são seus valores, né? Regras. Agora, princípios, eles são universais e eles são imutáveis. Então, quando você se conecta às pessoas por princípio e não por regra, você aceita as diferenças, desde que os princípios sejam os mesmos, desde que o objetivo seja o mesmo, a missão, a visão, os valores sejam os mesmos. Porque é isso, Firmino. Como a gente a gente é fruto do meio, imagina, mesmo quando você pega uma pessoa de outro país, vamos citar o próprio Saturnino. Ele veio para o Brasil, nasceu em Cabo Verde, viveu em Cabo Verde, veio para o Brasil, se tornou um homem aqui no Brasil, passou por todas as situações, venceu, estudou, se formou, foi para Portugal. Voltou para o seio da família, mas já em outro contexto, um contexto europeu. Formou família. Então, imagina, por mais que nós temos unidade de valores, com certeza temos, você sabe disso, né? Você até já brincou que a gente é alma gêmea, eu acho que a gente é mesmo. É um querido irmão, é um irmão que não é irmão de sangue, mas que transborda sangue. O que acontece? Mas ele tem a linguagem dele, eu tenho a minha. Então a gente tem que se abrir, que foi muito que eu falei na live ontem. Eu tenho o meu mapa de mundo, ele tem o dele. Como a gente já sabe que nós temos os mesmos valores, os mesmos princípios, deu o match. Então, no dia a dia, o que a gente faz? Eu cedo aqui, ele cede ali. Mas não ceder por ceder, por estar aberto a aprender, por estar aberto, inclusive, a mudar de opinião. Porque às vezes você pode ter uma ideia muito boa e eu posso chegar com uma outra ideia e essa ideia fazer mais sentido naquele momento. Em outros momentos, faz mais sentido sentar e testar as coisas. Mas o network, ele é fantástico. Você vê, que fantástico. Hoje, sentado com duas pessoas maravilhosas, do mais alto escalão da diplomacia, pessoas que têm contato direto com presidentes, com ministros, me receberam com o maior carinho, posso dizer carinho. Houve afetividade. Eu pude me dar o prazer de deixar meu paletó no carro e entrar só de camisa. Mas por quê? Porque eu construí essa autoridade. Ah, Caleb, você é muito foda. Não, não é que eu sou muito foda. É que realmente eu fui construindo essa conexão. E a partir do momento que tem unidade de linguagem, você tem mais liberdade, você consegue ficar mais folgado. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas no que você tem, de fato, para doar, para entregar. E não necessariamente como você se veste, mas num primeiro momento, como você se veste, como você vai se falar, como que você vai se portar, é fundamental. E para isso precisa se preparar. Precisa estar aberto para abandonar ideias. Né, Firmino? Porque é isso que você falou, imagina você. Eu ainda posso dizer que eu tive muita sorte, né? Pai jornalista, me apresentou Gilberto Gil, me apresentou muitas pessoas. Meu pai é um cara foda, pica com K de network. Mas hoje eu posso dizer que eu sou um picão. Eu posso dizer que eu cumpri a missão como varão da família, porque eu transcendi. Hoje eu sento com presidentes. Caleb, você é muito foda. Não, não é sobre isso. É sobre por que sentar com presidentes. Por que você quer sentar com presidentes? Só para dizer que você sentou? Não faz sentido. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de você conectar pessoas para quê? Para construir o seu sonho. E você só vai construir o seu sonho com essas pessoas se for um sonho coletivo. Se você estiver disposto a entregar, a dar o seu melhor, a servir, a ser garçom dessas pessoas. A partir do momento que você serve, cheguei num ponto-chave agora, Firmino. Para você sentar na mesa de um presidente, você tem que servir ele muito bem. E aí você recebe, conquista o direito de sentar naquela mesa. Então, primeiro você dá, para depois você receber.
Então, hoje eu estou começando a colher coisas que eu venho plantando há 5, 10, 15, 20 anos. Mas esse ponto que você colocou, então eu trago um ponto mais, né? Assim, racional, e o Firmino um ponto mais emocional, mais espiritual, mais afetivo, né? Começou no ventre da mãe, mas é um fato. Agora, por quê? Você precisa ir abandonando. Às vezes a sua mãe, o seu pai pode. Meu pai, eu dei sorte de ter um pai que sabe fazer network. Mas se você não tem um pai que não sabe fazer network, que para ele o relacionamento é uma coisa difícil, você tem que se despir disso. Você tem que se liberar. Você honra seu pai e sua mãe, mas naquilo que eles não são bons, meu pai não é um ótimo, um cara foda de network, mas ele é um péssimo administrador. Se eu não me desvestir das crenças limitantes dos meus pais com relação a dinheiro, com relação à escassez, como é que eu prospero? Como é que eu prospero, Firmino? Se eu não me despir, se eu não estiver aberto a mudar de opinião, né? Então, esse é o ponto. Nós vamos procurar nossos familiares em todos os seres pelo caminho. Inclusive casamento. Cara, você vê aquela mulher que se dá bem com o pai e tal, ela tem um pouco mais de dificuldade de aprovar o marido como homem, como ser humano, porque o pai já preenche um lugar insubstituível na vida dela. Não é verdade? As mulheres estão aí sabem. Os filhos também com a mãe, ou até com o pai, quando o pai é muito amoroso, carinhoso, não tem ninguém, não tem quem preencha um amor tão grande, não é verdade? Agora, o que eu queria dizer, para a gente avançar, como já está faltando 10 minutos, né? Aí o que 20, acontece? 20, Firmino. 20, então tá legal. O que eu queria dizer é que dizer para você que está assistindo aí que é o conselho maior dos psicólogos é o seguinte, e dos psicólogos organizacionais, né, de empresa, os psicólogos aqui que dão muito curso também online, e tem alguns no LinkedIn que, não sei se chegaram a vir aqui, que disseram que viriam, estão pelo meio da live aqui, lá do LinkedIn. E para você é o seguinte, o LinkedIn hoje, você tem o Instagram, o Facebook, o YouTube. O LinkedIn hoje é o lugar do network profissional. Lá você encontra, o LinkedIn é todo organizado para você encontrar todo a pessoa do LinkedIn dizendo que me vê lá. Eu sou meio um setor gostosão lá no LinkedIn. Eu trabalho muito o LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn. Eu agradeço o LinkedIn por tudo que fez por mim na vida. E o LinkedIn é um lugar para você fazer os seus negócios, encontrar outros concorrentes, outros fornecedores, entendeu? Trocar e vir aqui no Instagram e mandar ver mesmo, com a sua comunicação. Agora, quando você encontrar uma pessoa, esse é o conselho que eu queria deixar para você, essa dica aqui. Quando você encontrar uma pessoa, cara, pode cortar a hora que quiser, tá bom? Não, por Queria dar favor. essa Estou dica. aqui Quando para você aprender encontrar contigo. Pode, não tem problema, não. Aqui nós estamos aqui para trocar. Mas Sim, eu também. queria dizer muito isso para você, que é o conselho dos grandes psicólogos, empresa, e que é o seguinte: olha, quando você conhecer uma pessoa nova, não pense nada a respeito dela. Não diga nem se é boa, nem se é ruim, se vai ser bom para você, se vai ser ruim. Dê uma oportunidade estratégica a ela. Você fala, eu conheci. Uma estratégia, você não se prejudique no nível de não poder voltar, nem deixe de arriscar o nível de poder estar dentro. Não é verdade? Porque tem gente que não tenta nada em termos de novas amizades, em termos de novos negócios, em termos de novas habilidades, nunca tenta nada. O network faz com que você cresça como ser humano. Você vai desculpar o exemplo que eu vou dar, mas eu fico tão triste quando vejo numa família que os amigos do filho são os amigos do pai, sabe? É legal quando o filho, igual o Caleb acabou de falar, agregou em cima do pai dele, que é um grande jornalista realmente, e que agregou valor num nível que ele está lá, quase. Não sei se ele já conhece o presidente, não. Não, inclusive o Lula.
Meu pai, o Então, maior ciúmes que meu pai tinha lá atrás de mim é isso, né? Porque, então é enfim, isso. é E, por sobre exemplo, isso. vou também dar um exemplo para você. Quando você encontrar uma pessoa nova no seu caminho, não fique muito ligado só no que ela vai te oferecer. Pensa também no que você pode oferecer a ela. Entendeu? Porque uma relação de confiança é um tesouro, é um capital impressionante. Aqui mesmo, você conheceu, eu, por exemplo, às vezes amanheço dando conselho para uma pessoa que foi fazer o exame, descobriu que ele estava com câncer, uma pessoa que está aqui na internet, uma pessoa que precisa de uma palavra, uma pessoa que fez um negócio, levou na cabeça, comprou, botou um negócio, não foi. Eu fico aqui atendendo as pessoas, mas também eu tenho a confiança dessas pessoas, sabe? Então, É isso dando que se recebe, Firmino. E muitas vezes eu acho que o erro, quando a pessoa ela faz algo já buscando algo em troca, ela erra porque um dos motivos não é que ela não vai receber, é que às vezes ela acaba recebendo aquilo que ela está buscando de uma terceira pessoa. Tem um padrão também de frequência. Então, quando a gente é. fala em unidade de linguagem, a gente também está falando de padrão de frequência. E a partir do momento que você se coloca para servir as pessoas, o universo responde. Não é a pessoa, é o universo que vai responder. Parece muito místico, muito metafísico. Eu não tenho qualificação para explicar isso tecnicamente. Eu sei que o Firmino tem, inclusive, livros falando sobre isso, mas é frequência. E é isso. Não é você não ter estratégia. Não é, eu vou fazer isso aqui. Não, mas é você ter essa humildade, esse desprendimento, como você falou. Até brincadeira, por exemplo, eu, né, Caleb, solteirão na vida aí, quase 40 anos nas costas, ainda não construí minha família. Às vezes, sei lá, tem um certo preconceito com o signo. Aí posso conhecer uma pessoa maravilhosa e ela fala o signo dela, eu já me arrepio inteiro e já saio correndo. Eu sei que eu dei um exemplo meio bobinho, mas é mais ou menos por aí. E eu acho que tem a ver com o que eu estava falando, da gente se despir, né, de pré-conceitos. Até mesmo entrando, né, falei do Lula, lembrei, é engraçado, porque ao mesmo tempo que, né, tem esse contato, à esquerda estava sentado com generais, né, há 50 dias atrás, no Forte Copacabana. Por que não? Por que a gente não pode dialogar? Por que tudo tem que ser guerra? Por que tudo tem que ser tão. Essa mentalidade tão pequena, tão tacanha? Mas para isso a gente tem que estar aberto a mudar de opinião. E a meditação ajuda muito, O, né, Firmino? o A Caleb, meditação eu acho que ajuda muito. Respirar antes de na, tomar decisão, antes de. Vou fazer uma oração aqui, vou fazer uma oração, que eu digo não uma oração, né? Vou me colocar aqui, faz uma respiração, se prepare, entendeu? Alguns minutos antes, isso ajuda muito. eu queria dizer para você o seguinte: que nunca se menospreze você, do ponto de vista do network. Não existe, mas Deus não deu essa oportunidade a ninguém de ser maior nem menor que você. Somos todos iguais. Sentados numa mesa, a gente tem que se igualar aos outros na própria consciência. Ninguém é mais nem menos que você. Um tempo atrás, eu já fiz na vida algumas versões do poema Desiderato, que até eu publiquei nos meus livros, ele, e gravados pelo Cid Moreira, né? Ele fez uma com na gravadora Som Livre, com o dono da Folha, Otávio Frias, depois nós fizemos várias outras, fizemos três. E ele gravou e tudo, nós fizemos até uma bonita com os canarinhos de Petrópolis cantando. Quer dizer para você o seguinte, nunca se menospreze. Eu me lembro bem o dia que o Papa João Paulo II, que hoje é santo canonizado, esteve no nosso seminário em Aparecida do Norte. Todo mundo, eu peguei e falei, pensei, eu vou dar um jeito de me aproximar do Papa. Pensei. Falei, mas não que eu. Assim, eu gostava muito dele, né? Primeiro, ele é um ator,
Então, e ele é o rei do network aqui que eu já vi. E não é que eu a hora que ele estava almoçando, eu vi que no coral assim, ele estava me olhando bastante, então eu falei, eu vou conversar com o Papa. Aí foi eu e o Luiz Henrique Celulari conversar com o Papa lá atrás, assim, o segurança tentou tirar, o Papa falou, não. Ah. Aí o Luiz Henrique Celulari, descendente de italiano, começou, te voglio tanto bene, santidade. O Papa falou assim, não, deixa ele falar aqui em português para o Papa aprender português. Aí eu encontrei o Papa, sinceramente, mais 2 vezes na minha vida. E nas 2 vezes, eu sou sincero, infelizmente, a testemunha que eu tinha morreu há uns 2 meses atrás, o jornalista Demir Azevedo. Ele sempre me reconheceu, ele me viu uma vez de batina preta, assim, numa reunião que teve no Vaticano. Brasil! Ele passou depressa, Brasil, Brasil! Quer dizer, a minha cara preta chegou no coração dele. Se eu achasse que eu não era nada, que eu tinha que obedecer ao segurança, que não dava. Eu não poderia contar isso para você. Eu tenho fotografia e tal. Depois É ousar, né? Tem que ser ousado também. Né? Sempre que você quiser conquistar uma pessoa, você deve tentar. Mas só para não deixar dúvida, quando eu falei, no meu contexto, quando eu disse sentar com outras pessoas, não é que você é menos que ela, você saber menos que ela. Não, eu não falei isso que você falou isso, não. Não, você É não, que não, faz eu parte sei que aqui, você ó. compreendeu, é. Faz parte aqui, não. Eu Tranquilo. sei, mas assim, para não deixar dúvida, porque é isso. Até porque você não é mais quando você quer subir Caleb, de nível, até tem porque você não é gente, menos que eles, porque se você fosse menos, eles não queriam você lá. É porque você tem o E seu não valor. só isso, eu acho Claro. que cai naquilo que se for nesse contexto que você trouxe, o que espera para todo mundo, se não um paletó de madeira? Todo mundo vai morrer um dia. Ninguém vai escapar. Isso é a prova de que somos todos iguais, que ninguém é melhor que ninguém. Mas quando você se permite alçar voos maiores e ter essa humildade de buscar mentores para você se aprimorar. Agora, tem a questão da obesidade mental. Por que eu resolvi começar a me posicionar como expert? Porque eu venho estudando demais nessa pandemia. Eu já gostava de estudar, mas eu resolvi mergulhar de cabeça na minha paixão, que é desenvolvimento pessoal. Marketing digital, para mim, não é fim, é meio. Até o audiovisual hoje pode dizer que está mais para meio do que para fim. Desenvolvimento pessoal é a minha grande paixão, né? Autoconhecimento, produtividade, alta performance. E eu comecei a perceber que, se por um lado eu tinha que sentar na mesa dos grandes e aprender com eles, e o que eu tenho maratonado de curso, feito de mentoria com esses bambambãs aí da internet, aqueles que realmente eu vejo que tem valor e que tem unidade de linguagem, de propósito, de valor comigo, né? Não estou falando dos picaretas, eu percebi que eu precisava transbordar aquilo que eu sabia, eu precisava me esvaziar, porque como é que você vai para o próximo nível se você tem que se esvaziar? Então, e comecei a perceber, isso também fica uma dica para quem está querendo se posicionar na internet. Às vezes, o pouquinho que você sabe, para quem não sabe nada, é muito. E você precisa esvaziar aquilo que você sabe para você preencher com coisas maiores e se aperfeiçoando. Comece antes de ficar pronto. Qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa que toque o seu coração, que, eu gosto muito disso. Quem me conhece está aqui, eu acho que tem gente aí da Jaya hoje, pessoal da turminha da Jaya aí sabe. Quando eu comecei a Jaya, um dos focos meus de ajudar os experts é porque eu trabalhava muito com audiovisual, eu já era um cara bom em audiovisual e estava já ficando bom em TI. Não era nem marketing digital, em TI. E eu falava, poxa, mas eu não sei o que eu vou falar. Aí, uma sugestão do meu professor de Yoga e Vedanta, ajude outras pessoas a levar a mensagem delas, por que não? E aí eu percebi que aquilo era meu propósito. E hoje não é mais só isso, hoje eu já sinto no meu coração essa vontade de falar e de trocar com essas pessoas. Então, olha que fantástico, eu poder ter um mentor como o Firmino dentro da agência, eu poder ajudá-lo a levar essa mensagem para
Olha que fantástico isso. Eu ajudo você a levar sua mensagem para o maior número de pessoas e, ao mesmo tempo, aprendo com você. E agora eu cheguei no terceiro nível. Aí virou um tripé, equilibrou. Eu percebi também que eu tinha muito para contribuir. Por exemplo, no caso do Firmino, é a questão do marketing digital, dessa nova mudança aí, né, os paradigmas tecnológicos. Para outros experts na agência, já é mais, por exemplo, o Pierre, que estuda marketing digital, sabe muita coisa, a gente troca coisas, informação, é produtividade, ajudar ele a organizar o dia a dia dele. Então, assim, comecei a descobrir esse outro lado da moeda, que eu precisava, e que às vezes muito mais até do que dar esse suporte técnico, às vezes dar um suporte emocional, ou às vezes dar um suporte estrutural, trocar experiência, e aí as coisas começam a se compor, assim como daqui a pouco a gente vai estar juntando todo mundo aí para fazer live, Firmino vai estar fazendo live na live da Andrea, e hoje mesmo, até depois tem que falar com você, Firmino, sobre isso, já de uma troca aí que vai rolar aí, e que eu tenho certeza que você vai se interessar também. Mas é isso, e tudo isso tem a ver com relacionamento. Então, por quê? Eu tenho que falar de novo do Pablo, não tem como. Fala, pô, Caleb, você vai ficar puxando o saco do Pablo na sua própria live? Vou. Porque ele é um cara que ele tem muito resultado financeiro, pode falar que ele fala de Deus, que ele apela, que ele o que quiser. Mas ele é um cara que sabe fazer network, que respeita demais as pessoas que trabalham com ele, pessoas que se entregam. Então, é uma rede de prosperidade que ele criou muito grande na internet. Então, é o tipo de resultado que a gente tem que respeitar e usar como referência. Eu me vejo daqui a pouco tempo sentado na mesa com ele. E ele, muitas vezes, ele fala, e a gente entra nesse campo do Deepak Chopra, que é uma das especialidades também aí do Firmino, saindo um pouco da PNL. Apesar dele ser um grande cara da PNL, o Pablo Marçal, ele também sabe esse outro lado, porque o que os meus olhos veem, eu posso tocar. Então, primeiro você precisa visualizar. Primeiro você precisa desejar, você precisa visualizar. Depois você precisa se preparar. Depois você precisa ter humildade para servir essas pessoas. Porque quando você chega para servir uma pessoa que está num nível acima de você, não porque ela é melhor que você, mas porque ela já conquistou algo que você quer conquistar, ou ela pode te ajudar a conquistar algo que você quer conquistar, você precisa se preparar e servir com maestria, entregar o seu melhor. E aí essa pessoa vai te olhar e vai falar, nossa, como o Papa olhou o Firmino, falou, nossa, sente uma conexão. E às vezes o servir é a própria vibração. Ou o Firmino falou, eu acho que até estava lá, junto com os outros padres, né, servindo o Papa, mas de repente o que foi a frequência que ele estava vibrando que fez o Papa olhar para ele e reconhecer a integridade dele, reconhecer a frequência que ele estava vibrando, né? E a autoconfiança, ela vem desse autoconhecimento. Então, quem puder ou participou das outras lives sabe que a gente vem batendo muito nessa questão do autoconhecimento, porque a voz que você vai transmitir na oratória, quando você vai realmente comunicar algo, quando você vai entregar o seu melhor, aquele conteúdo, né? Primeiro você nutriu no coração, sentiu que fazia parte da sua missão, aí você se preparou, você viu o desafio naquilo, porque se não tivesse desafio também não teria graça. E quando você entra nesse estado de flow para entregar aquilo só vai tocar o coração do outro se tivesse saído de dentro do seu coração. Por isso que a gente vê muitas pessoas na internet tendo resultado e muitas outras não tendo, porque quando a pessoa ela entra para buscar escala na internet, porque a escala traz resultado financeiro, não tem como. Se ela não traz aquilo de dentro do coração dela, se ela vai falar ali, vai ler um script que eu escrevi para ela, não vai vender muito pouco.
vai pegar só os desavisados, porque ela está vendendo uma história que não é dela, que ela está alugando um carro para dizer que ela tem um carro que ela nem tem. Faz sentido isso? Agora, quando você tem verdade no seu coração, quando você medita, respira fundo e busca, através da oração, através da meditação, através da contemplação da natureza, tem várias ferramentas para você se conhecer. Contemplação da natureza, respiração, várias técnicas de meditação, várias religiões aí que você pode estar, né? Qualquer religião aí que você possa ter. A principal é o amor, né? Você conecta com o seu eu, com a sua identidade, você limpa. E com isso você perde o medo do julgamento. Então aí a gente chega num ponto nefrálgico, que é medo do julgamento. Quando você tem medo do julgamento é porque você não se reconhece. Quando você se reconhece, e como é que você se reconhece? Se lapidando. Você só vai encontrar o diamante que tu és se você se lapidar todo dia. E você tem que ter essa humildade para reconhecer que tem excessos, camadas que precisam ser tiradas, ideias que precisam ser mudadas. É sobre isso. Então, eu queria dar para vocês, relembrar uma história, na verdade, né? Uma história incrível que está na Bíblia. Para a minha penúltima fala aqui, depois da despedida. Antes, dar um abração aqui na minha gente aí, para o Ângelo Ribeiro, Marco Aurélio Vitale. Marco Aurélio Vitale é o cara. É um grande cara. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, me desculpe, porque eu vi a cara do Marco, como eu sei a cara dele aqui, e o Ângelo também. O Ângelo é editor lá da Globo, no Rio, Globo Rio. Então, ó, gente, beijo aí, viu? E quem não falei o nome aí, vai perdoando. Mas, gente, o que pode amarrar a nossa apresentação de hoje na questão da oratória, alinhavada com autoconfiança e o network, é justamente o capítulo 15 do livro de Lucas. Não vou falar em termos religiosos, mas em termos psicológicos, psicanalíticos. O que acontece? Havia um homem fazendeiro poderoso que tinha 2 filhos. E aí a história diz o seguinte: um dos filhos, que iriam chamar de mal agradecido, né, foi-se embora. Mas antes de ir, chamou o pai e falou: pai, eu vou desaparecer do mapa, vou cuidar da minha vida. Estou cansado de cuidar do que é do Senhor, eu vou fazer o que é para mim, vou fazer o meu network, eu vou fazer o meu negócio, eu vou seguir em frente. Se fosse hoje, um marketing digital aqui, junto com o Caleb, inventar pai, eu quero investir dinheiro nisso. Ele foi embora. Quando ele foi embora, ele começou a gastar o dinheiro e fez um network errado. Que network errado? Começou a se relacionar com más companhias, começou a gastar dinheiro à toa. Enfia aqui, enfia ali, como dinheiro não aguenta desaforo, ele acabou perdendo tudo. Perdeu tudo e falou: eu perdi tudo, mas para casa do meu pai eu não vou voltar. Em compensação, o pai tinha outro filho, que é o mais velho, né? Esse filho, por causa do direito de sucessão, de toda a estrutura familiar judaica, esse filho não saía, esse filho ficava na cola do pai, ali, esperando o dia dele. O pai vai morrer, eu vou ficar o primeiro sou eu. O que aconteceu? De repente, esse filho tentou um trabalho, tentou outro, só sofrimento, só dor. Um dia ele caiu em si e falou assim: mas, meu Deus, como é que eu posso ficar nessa vida aqui se meu pai é tão rico? O que meu pai vai fazer com tanta riqueza se eu estou passando necessidade? Eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. É como uma pessoa que sai do amor, que entra, gasta a sua vida à toa, sem propósito, sem ajudar ninguém,
sem construir nada muito grande, sem falar algo bonito que possa consolar um coração aqui, ligar sua câmera, botar uma empresa para ajudar você, sua família, ajudar os vizinhos, ajudar quem você puder, enfim. Mas aí o que acontece? Ele voltou. Quando ele voltou, o empregado viu de longe que ele estava vindo, correu avisar o patrão que ele estava voltando. Aí avisou o irmão. O que aconteceu? O pai que sentia amor, e olha o network da família que eu falei lá no início, é por isso que eu dei aquela introdução, Caleb. Aí o que acontece? O pai que tinha muito amor pelos 2 filhos não queria nem saber se ele tinha errado, ele queria era o filho vivo. Queria o filho vivo, que nem eu, quando cheguei de viagem dos Estados Unidos, encontrei o meu carro, a minha Mercedes, arrebentada pelo meu filho, Marco Aurélio Vitali está aí, sabe o que eu estou falando, e o Ângelo também. Meu filho pegou o carro escondido, ele era menor de idade, arrebentou a Mercedes, e o Rogério Barbosa, que estava aí agora há pouco, eu vi, ele foi lá no aeroporto me esperar para me avisar, Firmino, você não tem mais Mercedes, mas falei, mostrou a foto, tal, exagerou na Mercedes e tal, para depois dizer, falei, meu filho, seu filho está lá, vai estar dormindo, te esperando. Eu combinei com ele, eu dei toda a assistência para você. Quando eu cheguei, vi meu filho lá, o carro não estava na garagem, todo mundo achava que... Você pode perguntar para o meu filho, ele não sei se está aí ou não, mas eu nunca falei nada disso com ele. Porque o que interessava para mim era meu filho vivo. O primeiro sinal de network eficaz para o meu filho tem que ser eu, mãe dele. Então, o que aconteceu? Esse filho voltou, filho pródigo, né, que chama, voltou e falou, pai, eu sei que eu errei muito, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não fiz nada certo, mas, pai, eu não podia ficar naquela vida de tanta necessidade. É como uma pessoa que está aqui nesse mundo só dando cabeçada, né? Aí o pai falou, meu filho, que bom que eu estou te vendo, que você veio. Mandou matar os novilhos, mandou preparar um churrascão, aqui está meu filho, deu tudo para o filho. E o outro nunca tinha ganhado o Setinho, nunca tinha ganhado nenhum churrasco. E o que foi que esse Setinho, dentro do network, representou? Representou a pessoa que nunca tenta nada e fica condenando quem tenta. Representou a pessoa que, porque faz tudo certinho, acha que pode julgar os outros, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, como se ele fosse o dono da razão, como se ele fosse o dono do tempo, da história e da humanidade. Então, nesse momento, eu lembro você, network, autoconfiança. O filho mais velho tinha muita autoconfiança. Não tinha nenhuma autoconfiança. Errou, porque ele tinha que ter. O filho mais novo estava cheio de autoconfiança, orgulho, e ficou que nem um cara... 10 anos esperando o pai morrer para pôr a mão na herança. Né, filho? Aí falou assim, olha, seguinte, eu torrei mesmo, tentei, talvez eu tivesse conseguido, não consegui. Então, se você aí é uma pessoa que confiou numa pessoa errada, se você tentou algo, não conseguiu, você está aqui na internet procurando caminhos, nós estamos aqui para ajudar você nessa e em outras oportunidades, todas elas. Temos 21 dias para encontro, vai ficar tudo aqui de graça para você se divertir, para você aprender. Pode mandar direct, tem muita gente mandando bastante direct aqui, nós estamos aqui para isso. Feliz da vida por você existir, por você contar com a gente, podemos fazer isso para você com a maior facilidade. E desde já gratidão infinita para todos que têm colaborado para que a gente pudesse chegar até você. Estamos te entregando algo que está do fundo do nosso coração e você também faz parte do nosso network, faz parte da nossa rede de relacionamento e nós queremos você juntinho. Eu sou cara de bons amigos, eu e Marco Vitali aí, a gente tem uma história junto. Hoje eu recebi 3 telefonemas do Rio de amigos de mais de 20 anos de política aí no Rio, que eu faço política no Rio, fui presidente do partido. E na época da eleição, todo mundo confia em mim, sabe? Firmino, vem aqui que nós precisamos de você para ajudar a eleger fulano, eleger ciclano.
compor foto, estamos no mar, tem apartamento aqui, tem não sei o que lá. Marco Vitale mesmo está aqui, então eu vou citar o senhor, falar, aqui minha casa é grande, você pode ficar aqui comigo tranquilamente. Quer dizer, o network é isso. Eu amo muito as pessoas, sabe? Acho, sinceramente, que Quando o sem network Deus e é sem amor, assim, né? sem amor, não vale a pena. Se, todo O mundo aqui vai network ganhar que dinheiro. transborda o trabalho, né, Firmino? Que realmente conecta no coração, né? Isso Eu é. amo muito, eu tenho vontade de amar. Já passei poucas e boas com pessoas que estão aqui que eu estou vendo. Eu sou de confiança. Eu sou de confiança. Eu sou de confiança. Eu tenho muito amor no coração. Eu estou feliz por poder falar isso aqui na frente da Ângela, por exemplo, que é do Marco Aurélio, do Ângelo. As pessoas me conhecem, sabe quem sou eu. Então, de network, eu entendo de fazer network, mais do que de explicar. E entendo também muito de autoconfiança. Eu saí do berço de um orfanato para estar aqui falando para você. Estudei sempre com bastante dificuldade. E todo centavo que eu tenho na vida, que eu posso aplicar em estudo, eu aplico. Estou com 65 anos, vou fazer dia 14, no meio da live, e mais eu estou feliz. Estou feliz por quê? Porque ainda a minha vida pode ser multiplicada em outras vidas. Na verdade, como a sua também. Então, se você pretende fazer alguma coisa aqui na internet, seja no nível que for, é lugar de ganhar dinheiro. Viu? Lugar de ganhar dinheiro. Sinceramente, eu vejo essas pessoas que trabalham com internet todas de jatinho, eu vejo. Conheço algumas. Participo de algumas lives também. O Caleb era meu ídolo nesse lugar aqui. Então, eu estou muito feliz de estar com ele. Eu vejo eles com coisas caras, motos, viagens. E a única coisa que eu quero fazer realmente é ajudar você. E podendo ajudar você, dar-lhe base para você um dia dizer: olha, eu, por causa daquele rapaz, daquele homem lá, eu não caí naquela fase da minha vida, porque deu a dica, estava lá com o Caleb e nos ajudou muito fazendo aquilo. Se for assim, eu estou feliz, porque diante da bondade de Deus, agora vou encerrar, Caleb, agora, diante da bondade, da santidade de Deus, da bondade, da misericórdia, nós somos todos pequenos, somos todos dependentes, somos todos fracos. Só Deus tem a palavra final. Nós estamos no físico, no emocional e no espiritual. O espiritual, sem juntar os três, a gente cai. Mas se, trabalhando bem os três, o espiritual sabe, ele é o motor de tudo isso, na verdade. Então, olha, eu desejo que vocês cresçam em network. Veja o que você tem para oferecer aqui na internet para as pessoas, quanto de dinheiro você quer ganhar, que negócio você quer fazer. Se já tem, o Caleb ainda em 21 dias vai falar muito sobre isso. Essa parte é toda dele. Toda. Aquele que é o estrategista digital. E é bom mesmo, ele é bom. E não tem não tem medo de ajudar as pessoas também, não. Por isso que nós estamos juntos, né, cara? Então, É eu isso aí. agradeço muito de novo a vocês. Eu peço perdão às pessoas que eu amo tanto que estão aí, que eu queria cumprimentar, mas a minha vista não me perdoa, não deixa muito ver. Mas é um grande abraço, viu? Então, a Elaine está aqui, Elaine Silva, Jesus. Drinácia é uma grande fotógrafa. Eu conheci ela com a Cláudia Alencar, network. Porque o que acontece? O network, uma pessoa vai trazendo outra para você. A Drinácia eu conheço por causa da Cláudia Alencar, né, Adri? A atriz Cláudia Alencar, que mora ali no São Conrado. Por outro lado, também, o que acontece? A Adri dando sinal que é verdade, então. O que acontece daí? O Carlinhos, um amigo que está aí, a filha dele, a Naira, ele, só nessa eleição, ele me apresentou 15 novas pessoas que eu não conhecia. As pessoas que, por causa da palavra do Carlinhos, que eu conheço desde 1998, sou padrinho do filho dele, né, que é isso, estou falando, ele já me apresentou aqui na internet 15 pessoas que acreditam que eu sou capaz de ajudar a ganhar a eleição. Acredito. Então,
É um filho pródigo, né? Tá sempre voltando para casa do pai, ganhando churrasco também. Fala muito, eu estou emocionado sempre, muito. Firmino, o que me vê, a imagem que me vê aqui é uma pessoa meditando, seja ao caminho que ela procurar, seja contemplando a natureza, praticando esporte, meditando mesmo, orando, e ela com isso conseguindo construir uma imagem da vida dela. E essa imagem é um quebra-cabeça. E para ela construir esse quebra-cabeça, essa imagem dos sonhos dela, cada peça desse quebra-cabeça é uma pessoa que ela conhece, que apresenta outra pessoa, que é outra peça, e ela vai aos pouquinhos montando o quebra-cabeça dela. Você citou tantos nomes, eu queria citar só dois, que a gente já extrapolou um pouquinho o horário, e também porque são as pessoas que me tocaram aqui, que eu vi que estavam presentes e estão presentes, que é o Saturnino, né? Meu sócio, nosso parceiro, aí a pessoa que a gente tem que honrar, né? Se hoje a gente está aqui sentado começando um trabalho, a gente deve muito isso ao Saturnino, que nos apresentou, que fez essa ponte. Também ao Pedro Antônio dos Santos, que é o cônsul de Cabo Verde. Mas eu queria também citar a Andréa Franco, que é uma grande parceira Pois é, eu também da estava agência. procurando ver se ela estava aí ainda. Eu acredito que Já esteja. sei que você vale muito, André, eu sei que você é grande. Então, e todas essas pessoas que o Firmino citou, eu tenho certeza que em breve, a hora que ele vier fazer uma visita aí para a gente no Rio, com certeza eu vou poder estar conhecendo pessoalmente. Queria dizer também que a gente está tendo Aliás, pessoalmente, eu não conheço nem você, nem o Saturnino. Saturnino, Exato, a gente é amigo de trocar vida mesmo. E engraçado, Desde isso é até 2009. interessante isso, para quebrar um preconceito que O a gente ator tem também, né? Saturnino, que trabalhou na Globo, tudo. Um preconceito que a gente tem às vezes, né, de achar que o virtual desvirtua e tal. Às vezes você consegue conhecer mais até a pessoa, você tem mais tempo, né? Você consegue ver ali como a pessoa se comunica, quem são os amigos em comuns. É diferente, lógico que o presencial é fundamental. Mas para finalizar, eu queria agradecer muito e dizer para vocês que a gente teve a coragem, a ousadia de estar fazendo esse lançamento no orgânico, porque a gente entende que quando a gente estiver bom no orgânico, aí sim vale a pena a gente impulsionar e a gente confia muito no nosso network também, né, Firmino? Ou seja, a gente Total. conta muito com a colaboração de vocês, não só com a presença de vocês, mas que vocês realmente, se vocês sentirem no coração, compartilhem nas redes, convidem outras pessoas. Mais até do que panfletar na rede, se cada um que estiver aqui na live trouxer mais um no dia seguinte, não qualquer pessoa, uma pessoa que você sabe que precisa ouvir o que a gente está falando. É sobre isso. A gente não quer aqui 15 mil pessoas, 5 mil pessoas. Se a gente tiver até o final dessa jornada 150, 200, 300 pessoas realmente engajadas com o movimento, que o Clube da Oratória é um movimento que a gente está criando, de mudança de mindset. É sobre isso, de pessoas que querem realmente a escala da internet, mas de uma forma íntegra e levando o propósito, a verdade delas. Não simplesmente, a internet dá dinheiro, vou fazer alguma coisa aqui de qualquer jeito e vou estudar aqui um pouco, meia dúzia de gatilhos mentais, vou contratar um copywriter, vou contratar uma agência e vou ficar rico e não sei o quê. Não é sobre isso. É sobre prosperidade, é sobre riqueza, sim, mas é sobre uma riqueza verdadeira, uma riqueza que engloba tudo, não só o material, não só o dinheiro fazendo plim-plim na conta. Então é isso, agradeço muito, muito, humildemente, peço que quem sentiu, quem ficou, porque, né, traga mais um, mas não qualquer pessoa, uma pessoa que você fala, poxa, o Firmino falou algumas coisas que essa pessoa precisava ouvir, ou o Caleb, teve alguma coisa ali que o Caleb falou que se aquela pessoa tivesse ouvido, ia fazer a diferença na vida dela. Porque hoje o segredo não é ensinar, informar, motivar e entreter.
São 4 coisas. Mas eu acredito que eu ainda vou descobrir. Tem uma quinta essência aí, que é o éter, que é a experiência que a gente está querendo trazer. Que é muito mais do que ensinar, porque isso, né, com um clique no celular, você busca no Google e você tem muita informação. Mas a minha experiência é única. E a experiência do Firmino é única também. E a nossa junção tem uma química que vai ter uma explosão. E quem ficar verá o que vai acontecer. Então, eu agradeço muito, a gente já se estendeu. Peço desculpa para quem está desde o começo, que a gente teve aí uns pequenos contratempos aí no começo da live, né, Firmino? Mas é que faz parte. Quem tá assistindo live sempre sabe que é assim que acontece. Eu também fiquei mais de 2 horas no trânsito. Mas é engraçado a gente ver essa curva, né? E uma coisa que eu noto também, Firmino, é que as nossas lives elas também vão aumentando, aos pouquinhos a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. E é isso, gente, aqui é no orgânico. A gente faz criativo, a gente faz tudo no orgânico. Que a hora que o orgânico ficar bom, aí vocês vão ver eu, Calebão aqui, que veio de trás das câmeras, aqui dos bastidores, e o Firmino, que quem conhece sabe que já é uma super autoridade, vai ver a gente explodir nessa internet. Feito, Firmino. Deus abençoe a todos, viu? Uma noite bem gostosa de descanso, de reparação. Esperamos todos vocês juntos, amanhã. De coração aberto, viu? Traga mais um amanhã, traga mais um. Vem com a gente que tem muita coisa aí para a gente desvendar junto. Beijo no coração. Aí. Abraço, Firmino. Fica com Deus.